Olá a todos e todas que irão assistir esse vídeo, né, essa entrevista. Meu nome é Guilherme, hoje coordenador do programa Mesa de Debates, né, e vamos dar continuidade, né, à nossa programação dessa semana, né, mais uma vez trazendo a discussão do negacionismo, né, que já foi discutida aqui nesse programa, mas vamos discutir também com outros professores, outras pessoas, né, para dar seu ponto de vista, para dar sua opinião e tudo mais. E para hoje, né, trouxemos aqui o professor Cassiano Terra, né, professor de filosofia, para poder ele colocar a sua visão, seu ponto de vista, né, a sua análise em relação a esse tema que é bastante discutido hoje no país por conta da pandemia. Cassiano, antes da gente começar, por favor, se apresente-se. Muito bem, obrigado, Guilherme. Boa tarde, quase boa noite já. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui para bater esse papo com você. Eu sou, como você falou, professor de filosofia. Atualmente sou professor de filosofia do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, lá em São José dos Campos, o famoso ITA. E dou aula lá de epistemologia, filosofia da ciência, um pouquinho de filosofia da lógica também. E já faz muito tempo que eu estou... Essa é a minha área de pesquisa, então não sei mais o que você quer que eu fale. Acho Não, que esse é o básico. acho que está perfeito. Então, a gente já pode começar já, né, as perguntas. Para começar, eu queria que você falasse um pouco, né, fizesse uma análise prévia, ainda que acho que está um tema bastante para manga. O que é negacionismo? O que significa essa palavra? O que significa a palavra negacionismo? Muito bem. Negacionismo é um termo que está muito na moda, né, recentemente, e como a palavra já mostra, é atribuído a um movimento de negação. Negação do que, especificamente? Muito relacionada essa negação à ciência, né? E não apenas à ciência, né? Talvez principalmente à ciência, mas também a negação de certas, digamos, opções ideológicas e políticas, né? De todos os espectros, não apenas o espectro direita e esquerda, mas o movimento anti-vacina, por exemplo, muito comum e agora atualmente muito debatido, já é um movimento, não é novo, e é um movimento que nega a eficácia e a necessidade das vacinas. Mas há outros, né? Há movimentos aí negacionistas de diversas ordens, né? O terraplanismo talvez seja o mais caricato de todos, né? Mas há também aqueles que negam a democracia, aqueles que negam a pandemia. Já vi gente dizendo, né, aí pelas redes, sempre aparece uma hora ou outra dizendo que a pandemia não é tão grave assim, né? Isso pode ser considerado um negacionismo, né? Bom, se essa pandemia não é tão grave assim, eu quero saber o que é grave, né? O que essas pessoas acham que é grave. Enfim, então, o negacionismo é isso, essa negação tanto da realidade histórica que a gente vive, mas acho que o mais importante, mais sentido mais comum é essa negação do conhecimento científico, né? Negação da ciência, das conquistas do conhecimento científico, né? Das vacinas e tal. É isso. A gente sabe que a situação política, né, que nós estamos vivendo hoje, é uma situação bastante conturbada, né? Essa situação abre caminho para o negacionismo? Certamente abre. Certamente abre. Bom, agora estamos vendo aí um grande exemplo disso agora, que foi o anúncio aí da vacina, né, pelo governo do estado de São Paulo, e já com contestações.
quer dizer, não ficou claro exatamente qual é a porcentagem de imunização, né, a chamada taxa de eficácia da vacina, não ficou muito claro quantas pessoas participaram exatamente do estudo, de quais grupos, o grupo controle, o grupo placebo, quer dizer, várias perguntas foram feitas e os representantes do governo estadual lá, tanto o governador quanto o Dimas Covas, não responderam certas perguntas e disseram que não iam responder, né? Provavelmente isso tem a ver, aí inferência minha, né? Estou falando que é ilação minha, mas provavelmente isso tem a ver com o contrato que foi feito entre o Instituto Butantan e a Sinovac, o laboratório. Provavelmente tem alguma cláusula de sigilo, nem todos os dados podem ser divulgados ainda, né? Quer dizer, a gente não sabe, né? Mas isso evidentemente tem a ver com a disputa política entre o governador e o presidente da República. Se não houvesse essa politização do debate, possivelmente muitas coisas estariam muito mais claras. Mas como tem essa politização aí absurda, né, lamentável, porém é um fato, né? É um fato. Então as pessoas ficam desconfiadas, né? Esse tipo de comunicação, em vez de esclarecer, acaba, na verdade, digamos assim, escondendo muitas coisas que, né, por razões que a gente também não sabe quais são. Então a população acaba ficando, evidentemente, vai ficar receosa, e isso é combustível para os movimentos negacionistas, né? Infelizmente, a vacinação, que deveria ser uma política de saúde pública, né, deveria ser um item de defesa da população, uma conquista, sempre foi, né, uma conquista da população brasileira, vai ter gente que vai se recusar a tomar vacina, e daí não vai ser só essa, né? Pior, já tem, esse ano teve surto de sarampo, as pessoas se recusando a tomar vacina contra sarampo, isso é um absurdo, né? Aí fica essa coisa de uma volta, né, a uma coisa mais natural, uma volta à natureza, a civilização é apodrecida, então eu não vou tomar vacina. Quer dizer, é uma estupidez, né? É uma estupidez. Infelizmente é assim que estamos. E então você acha que, por exemplo, se os laboratórios fossem mais, digamos assim, não sei se é o termo correto, democráticos, em torno da questão da informação, esse movimento teria, então, como fala, não poderia até ter existido, mas com mais fraco do que ele é hoje. Certo. Olha, eu não saberia dizer, eu não vou afirmar categoricamente isso, viu, Guilherme? Porque envolve muitas coisas. Quando a gente fala de ciência, parece que a ciência é uma atividade única, parece que existe uma coisa uniforme, mas, na verdade, ciência é um termo que engloba muitas coisas, né? E cada termo científico também envolve muitas coisas. Palavras como experimentação, observação, né, fatos, surgem de muitas outras, digamos, situações diferentes. Envolvem muitos processos com muitos elementos, né? Então, um relatório científico, ele envolve diferentes tipos de negociações e argumentações entre diversos grupos, diversas abordagens, metodologias diversas, processamentos de dados que não são facilmente explicáveis para um público leigo em poucas palavras. É preciso muito conhecimento e muito estudo para você entender muitas coisas quando se fala de pesquisa científica. Então, junte-se a isso o fato de que no mundo hoje a ciência, como tudo,
virou uma mercadoria. O conhecimento científico há muitos anos, há décadas, desde o século XX, desde o século XIX, se você quiser, a profissionalização da ciência leva à mercadorização do conhecimento. E nesse ponto, os estados, todos, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Brasil, China, nomeie, todos eles têm os seus negócios com o negócio mundial da ciência. Então, é muito difícil você dizer o que é que tornaria o processo mais democrático, porque esse é um ponto que não é um ponto pacífico em lugar nenhum do mundo. A França tem um grande modelo de pesquisa, de democratização, que é o Conselho Nacional de Pesquisa Científica, o famoso CNRS francês. E você está vendo que a França hoje não é, dos países europeus, não é o mais, digamos, o mais bem-sucedido na vacinação da sua população, por exemplo. Então, quer dizer, existem muitos elementos aí. Eu acho que uma questão é fundamental. O conhecimento científico, ele, para funcionar, para ser genuinamente científico, vamos dizer assim, ele precisa ser público. E no capitalismo mundial, não é de agora, mas cada vez mais, de alguns anos para cá, as informações, o conhecimento, as conclusões das pesquisas, elas não são públicas. Elas são protegidas por cláusulas contratuais e interesses comerciais. Então, eu acho que o grande problema é enfrentar essa situação. Não sei se tornar público seria mais democrático, né? Necessariamente. Talvez não sei. Mas eu acho que é uma questão que a gente precisa debater. Como tornar o conhecimento científico mais público? Ou seja, as pessoas podem ser mais capazes de saber o que questionar e como questionar. E aí caminhar para uma produção e uma divulgação e um aproveitamento mais democrático do conhecimento a partir da publicidade desse conhecimento. Eu diria assim. Esse negacionismo hoje da ciência pode ser considerado um empecilho para poder do desenvolvimento da própria, e a gente está, na sua opinião, a gente está retrocedendo em questões assim elementares, como por exemplo a própria questão da vacina? Olha, eu acho que sim. Essa pergunta eu posso responder, já que você me perguntou, a minha opinião é sim. E eu diria para você uma coisa fundamental. Quanto mais a gente, digamos, deixa que o conhecimento fique escondido, quanto menos pessoas entendem como funciona a ciência, quanto menos pessoas participam do processo de construção do conhecimento científico, maior vai ser o negacionismo e mais fortes vão ser os obstáculos. Certamente essa onda conservadora e essa onda, digamos, pseudo-esclarecida de contestação não contribui em nada para a democratização do conhecimento, para a publicização do conhecimento, não contribui em nada para a eficácia das vacinas, muito menos isso, né? O que a gente vê é justamente o contrário. Quanto mais negacionismo, pior fica a vida das pessoas, né? Seja porque o conhecimento daí fica sequestrado apenas por quem lucra com ele, transforma ele numa mercadoria e vende, e daí vira segredo comercial, e aí poucas pessoas lucram com isso, né? O mundo hoje, a gente sabe, né? A gente tem aí, sei lá, poucas grandes companhias transnacionais que dominam praticamente todo o comércio mundial. Sei lá quantas.
não sei ao certo, não saberia dizer ao certo, porque eu nem sei se alguém sabe isso, mas que sejam 100 companhias. É muito pouco, né? Onde que está aí um papel importante da ciência? Ora, como é que você faz aí um esquema comercial global com logística, distribuição, armazenamento sem conhecimento científico, né? Sem contar a produção, é claro. Você não faz. Então precisa de muita ciência. E quanto mais tecnologia, quanto mais ciência no processo, cada vez mais multifacetado ele é, e fica muito difícil você entendê-lo completamente, né? É muito mais difícil. Uma pessoa só jamais, diria eu, conseguiria entender todos os processos envolvidos em todas as produções tecnológicas, científicas, sei lá. Então, o negacionismo também encontra aí um solo fértil nessa dificuldade de se entender como é que o uso do conhecimento científico pode se dar aí pelos interesses globais e comerciais. E isso atrapalha, sim, atrapalha muito. E estamos vendo o caso da vacina, né? Aí, né, a disputa entre os grandes agentes globais, entre os grandes laboratórios. Há uma disputa grande aí. Né? Fazer avançar o conhecimento, o que significa isso? Né? É uma disputa política, comercial forte. O negacionismo só encontra fermento nisso. E, na sua opinião, como que a gente combate, então, né, essa sociedade do capital que, digamos assim, sequestra o conhecimento da ciência? Olha, eu acho que existem existem muitas coisas que poderiam ajudar nisso, e eu falei já algumas, mas eu vou enfatizar aqui, em primeiro lugar, vou enfatizar que você não combate o conhecimento com a ignorância. Você não refuta a ciência com a mitologia. Você não refuta a ciência com o obscurantismo. Você não refuta a ciência com religião, dogmas religiosos. Né? Essa é uma falsa oposição. Né? Você só refuta o conhecimento científico com mais conhecimento científico. Então, uma forma de combater o negacionismo, eu acho que a gente precisa bater muito nessa tecla, é uma alfabetização científica, uma escolarização científica bem feita, sólida, e que seja, de fato, acessível e universalizada no sentido de que inclua as pessoas, né? E não exclua, não seja uma escola de elites, uma escola para poucos, que seja mesmo uma escola para que as pessoas se encantem com o conhecimento. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Isso é um projeto iluminista que a gente vê não deu certo. Acho que nenhum país do mundo conseguiu implementar isso. Os poucos países do mundo que conseguiram implementar isso têm, claro, todos eles têm suas falhas, mas são países menores, pequenos, né, com uma população que não é tão grande. Né? Quer dizer, então é muito difícil mesmo, é muito difícil, mas é uma coisa que a gente não pode desistir. E a partir do momento, em segundo lugar agora, que a gente começa a brigar pela alfabetização científica, a gente tem que entender que não existe uma coisa, como eu falei antes, uma coisa chamada a ciência. Existem projetos científicos particulares que são financiados pelas agências de financiamento, que são, na sua grande maioria, no mundo inteiro, estatais. Né? Mesmo nos Estados Unidos, tem muita gente que fala que nos Estados Unidos a iniciativa privada financia a pesquisa científica. Isso não é verdade. A iniciativa privada financia alguns projetos, financia muito mais do que aqui, é óbvio, mas financia alguns projetos de ciência aplicada ou de tecnologia. A pesquisa científica, os projetos de pesquisa básica são todos
fortemente financiados pelo Estado nos Estados Unidos, pelo Estado americano, pelos Estados Unidos, pela União dos Estados Unidos. É dinheiro público. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais público for o conhecimento e quanto mais tiver esse esforço digamos, financiamento público da pesquisa e de inclusão pública nesse aprendizado científico, mais a gente vai ter que incluir projetos que não são considerados científicos. Quer dizer, mais ainda a gente vai ter que fazer um esforço para que esses projetos façam sentido na vida das pessoas que estão aprendendo o que é o conhecimento científico. Porque, por que eu estou dizendo isso? É um esforço que é duplamente pedagógico. Por quê? Porque, por um lado, o que permite a universalização do conhecimento é justamente seu caráter, digamos, abstrato, seu caráter formal. Então, qualquer pessoa pode aprender matemática. Independentemente de você estar na China, ou no Brasil, nos Estados Unidos, a matemática é a mesma. Agora, a maneira como as pessoas aprendem a matemática é diferente. E para que as pessoas usam a matemática é mais diferente ainda. E é muito mais fácil você aprender um conhecimento que não é abstrato, que é mais concreto, que tem a ver com a sua experiência de vida, com a sua experiência comunitária mais básica e imediata, do que aprender um conhecimento altamente abstrato. Então, para ensinar a ciência, a gente precisa incluir, inserir a ciência num contexto, nos seus contextos, digamos, culturais, sociais, né? De modo a que não fique parecendo que existe um abismo entre as culturas locais e o conhecimento científico, que as pessoas podem usar o conhecimento científico para resolver os seus problemas locais. E para isso a gente precisa respeitar o conhecimento que as pessoas já têm, que são esses conhecimentos do senso comum, né, comunitários, locais, né, e evitar entrar nessa falsa dicotomia entre o conhecimento religioso e o conhecimento científico, sei lá, né? Como é comum a gente ver ainda hoje, né? É comum, mas é preciso fazer um esforço para mostrar que você não precisa abandonar nenhuma crença política ou ideológica, sei lá, em sentido amplo, né? Política em sentido amplo, religiosa, para acreditar que a ciência é capaz de te dar boas respostas para problemas da sua vida. Professor, Diga. você levantou uma questão, agora eu me fez refletir numa coisa, né? A gente sabe que no começo de 2019 houveram ataques do governo federal na parte do campo científico, né? Principalmente quem era o ministro da Educação na época, o Feitraub, né? Que disse inúmeras barbaridades em relação ao ensino superior. Esse terreno para o negacionismo, então, num ponto de vista, então ele está sendo preparado? Olha, Guilherme, eu acho que existe aí uma questão fundamental, que é a seguinte: quais são os interesses que estão direcionando a pesquisa, certo? Por que é que a gente quer pesquisa no Brasil? Pesquisa científica, tecnológica, certo? Nem sempre esses interesses são públicos. Às vezes eles são de interesse público, mas não são públicos. Então, eu vou dar um exemplo para você. Uma coisa é você, digamos assim, escrever um artigo e publicar um artigo numa revista científica internacional sobre a física dos quarks.
um artigo geral assim sobre física dos quarks e tal. Agora, outra coisa é o que é que você pode fazer com essa física quântica aí dos quarks. Você pode fazer, hoje em dia tem computadores quânticos, né? Você pode fazer computador, é a mesma coisa, computador quântico, esse quântico é a mesma coisa que a física quântica dos quarks. Você pode fazer turbina de avião, você pode mandar um foguete daqui para a Lua, você pode fazer 1000 coisas com isso, certo? E nem sempre os estados, o Estado brasileiro, o Estado alemão, o Estado, sei lá, né? Qualquer um desses, tem interesse em divulgar a tecnologia que está sendo desenvolvida. Às vezes é bom esconder, porque senão vem outro e pega e toma, né? Então, eu acho que assim, os projetos científicos eles sempre são projetos politizados, né? Sempre são. Há interesses, sempre há interesses políticos em jogo. Sempre há interesse político. Então, por exemplo, a FAPESP, no estado de São Paulo, durante muitos anos financiou aí o projeto Genoma. É famosíssimo esse projeto Genoma. Então, por que financiar esse projeto para decodificar esse genoma? Né? Quer dizer, é um interesse político. É um interesse, tenho certeza. Então, quando há, por parte das agências governamentais, por parte do Estado brasileiro, por parte do Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia, ou sei lá, qualquer outro, né? A Secretaria, a FAPESP, sei lá, né? Digamos, uma ênfase maior numa ou noutra área de pesquisa, você pode ter certeza que há interesses ali que a gente não sabe exatamente quais são todos eles. A gente tem ideias, pode tentar interpretar, mas nem sempre a gente sabe, né? Então, sempre é político. O que é preocupante é quando os próprios órgãos de governo, os próprios chefes de Estado, os próprios políticos, os próprios ministros, eles, digamos, jogam contra a produção de ciência feita pelas instituições públicas para favorecer certos agentes privados que a gente não sabe exatamente quem são. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso é péssimo, na verdade. Isso quer dizer, então, a quem interessa o discurso de menosprezar ou depreciar a universidade pública, que no Brasil é a principal instituição produtora de ciência, ou a Fiocruz, né? Ou sei lá, outras, o Instituto Butantan. Por que você vai depreciar o Instituto Butantan? Você pode questionar o uso político que se faz disso e o tanto de verbas que vai para uma instituição e não vai para outra, ou então a falta de mais instituições de pesquisa. Mas quando parte do próprio Estado brasileiro a mensagem que menospreza e que deprecia a comunidade científica nas instituições públicas brasileiras, isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso aí não isso aí alguém vai tomar esse lugar e a gente não sabe quem é. Que agentes privados têm interesse na falência das instituições públicas de pesquisa no Brasil. Essa é uma questão que a gente precisa saber. E a gente não sabe, não tem ideia exatamente, né? Quer dizer, a gente até imagina, é só ver quem financia a campanha. Mas não dá para saber exatamente, não dá para dizer. É muito grave, é péssimo. Sim, sim. Esse ponto que você falou não estaria relacionado, por exemplo, ao fato do Brasil ter uma classe dominante que é muito integrista, é muito submissa digamos assim, ao chamado, um termo marxista, ao imperialismo. Então, ou seja, interessante. Não, termine o raciocínio. Então, ou seja, então não se produz conhecimento aqui, se produz conhecimento lá fora?
Então, eu acho que bom, enfim, a situação aqui no Brasil é a seguinte: historicamente o Brasil sempre teve uma posição colonial, ou seja, sempre foi uma colônia. Mesmo quando o Brasil estava aí no grupo dos BRICS, ultimamente aí nos últimos governos do PT, né, principalmente o governo Lula, essa coisa dos BRICS e tal, o Brasil nunca teve uma posição boa, comparável à da China e comparável à da Índia, por exemplo, na produção científica mundial. Nunca teve. E não tem, a gente está vendo agora, não tem. Né? Já começou aí no governo Dilma o corte nas pesquisas. Não foi tão grande quanto foi agora, mas em 2015 já tinha a política do ajuste fiscal. A justificativa não era exatamente a que foi lá para o teto de gastos, mas era assim, ajuste fiscal. Precisamos ajustar aí as contas do Estado, gastar menos. A primeira área que é cortada é a pesquisa, é científica, é a educação. Essas são as primeiras áreas que são cortadas. Né? Então, o fato é que o Brasil nunca deixou de ser uma colônia nesse sentido. Sempre foi. E não tem como não ser, porque as nossas, se você quiser fazer a análise do ponto de vista marxista aí que você falou, é muito simples. As nossas classes dominantes não têm interesse em financiar o conhecimento produzido no Brasil. É mais lucrativo jogar o dinheiro na roda da fortuna dos juros mundial e lucrar rápido e manter a sua taxa de lucro aí com a especulação, né, no capitalismo mundial, nas bolsas de valores, sei lá o que aí, do que investir aqui em tecnologia e conhecimento. É lamentável, mas se você quiser fazer essa análise dessa perspectiva, é assim que funciona. E não vai ser diferente. Você veja, no Brasil, a gente tem uma queda na produção industrial aí tremenda. Isso não é só o governo do PT, não, né? O agrobusiness brasileiro não nasceu ontem. Né? Não nasceu ontem. Então, você tem aí uma desindustrialização. O Plano Real lá do Fernando Henrique Cardoso foi responsável por uma desindustrialização assim, tremenda. Né? Tremenda. Né? A substituição de produtos feitos aqui com o dólar barato, muita gente faliu. Né? Muita gente faliu. Então, você tem aí um projeto de desindustrialização. Projeto no sentido de que é uma escolha de um caminho econômico que leva à desindustrialização. Então, tem poucas indústrias no Brasil. Para que você vai ter engenharia? Não tem mais indústria. Não tem mais... para que ter universidade? É isso. É simples. Então, a nossa, digamos, existe espaço na nossa burguesia nacional, aí na altíssima burguesia, né? Não estou falando... Existe espaço no país, quem é que vai financiar? Porque jogar dinheiro público na pesquisa científica, como fazem Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, é jogar dinheiro a fundo perdido. Então, você botar aí 25 bilhões de dólares na pesquisa, você vai ver esse retorno daqui a 50 anos, a 100 anos. Talvez nunca veja. Sei lá, entendeu? Não é assim, não é como aplicar dinheiro no banco, comprar um terreno para vender daqui a 2 anos. Não é assim que funciona. Então, quem é que está disposto a fazer isso no Brasil? Financiar a universidade implica, bom, então, onde é que vão trabalhar essas pessoas? Você não tem o Brasil tinha um parque industrial imenso há 30 anos atrás. Hoje... Então, para onde foi? Foi para o agrobusiness. Então, quer dizer, o campo se industrializou muito. Mas então, como é que você vai financiar? Que áreas você vai financiar? Quem tem interesse, quem está lá com o dinheiro, vai financiar as áreas do seu interesse econômico.
Então, outras áreas, sem uma política de Estado forte, de financiamento de projetos que não dão lucro específico para uma ou outra área, mas que distribua esse conhecimento, que produza outras coisas. Você precisa de uma política pública para fazer isso forte, um Estado soberano. E o Brasil, a gente está vendo que está difícil isso acontecer, né? Privilegiam-se certas áreas em detrimento de outras. É muito difícil. Sim, então, assim, essa questão que a gente está conversando aqui, então seria uma das coisas a se pensar, quer dizer, se pensar depois da pandemia, não, ele já está se pensando já ontem, né? Mas seria uma das coisas para se pensar. Olha, não é só uma das coisas a se pensar, é uma das coisas a se fazer. Nós temos que fazer isso. Veja, existem aí várias coisas que poderiam ser, como você falou, pensadas, né? Mas eu estou falando, não é só pensar, a gente tem que fazer muito, né? A gente tem que fazer. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, o país vai ter que uma hora ou outra fazer uma escolha, certo? O país vai ter que fazer uma escolha. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Veja só, pensando no caso da engenharia, que eu trabalho hoje dando aula para engenheiros, né? Existe, digamos assim, eu poderia falar no seguinte sentido. Existe uma engenharia de processos, uma engenharia de produtos e uma engenharia de projetos. Certo? Quer dizer, ou você desenvolve a tecnologia dos produtos, ou desenvolve os projetos, ou desenvolve mesmo os processos. Então, por exemplo, engenharia de produção. O engenheiro de produção ele tem que tocar qualquer tipo de produção. Né? Mistura bastante com economia e tal. Os processos tem mais a ver, falando em termos muito gerais, né? Tem mais a ver com a administração, com a gerência, né? Com a distribuição dos meios, das ferramentas, da logística da coisa. Né? Os produtos, engenheiro, quando a gente pensa em engenheiro, tem a ideia do engenheiro mecânico, do engenheiro civil, essa é a engenharia de produtos. Né? Então a gente precisa discutir isso a fundo. Precisa discutir isso como um projeto de país. É dificílimo você ter. Nem a Alemanha, nem os Estados Unidos desenvolveram todos esses projetos, processos, né, concomitantemente, e o Brasil não tem condições. Então a gente precisa discutir isso a fundo. Agora, o problema é que os políticos brasileiros, A ou B ou C, não estou nomeando um especificamente, a vida política nacional ela é tão capturada pelos interesses imediatos que você não consegue discutir nada que não corresponda a uma lógica eleitoreira. Os políticos nacionais, em sua grandíssima maioria, não vou dizer que são todos, que não são, sempre tem um ou outro que é diferente, mas na sua grande maioria, os políticos nacionais são todos assim latifundiários, né? Empresários do ramo de serviço, sei lá, né? Então, qual é a lógica? É a lógica eleitoral, eleitoreira. Eu vou tomar conta do meu pedacinho ali do Estado e vou tentar fazer os projetos ali para o meu rendimento, para a minha cidadezinha lá, onde eu tenho as minhas fazendas lá. Então, você vê isso muito claramente quando, por exemplo, você discute aí a transposição do Rio São Francisco, que tomou conta do debate brasileiro há alguns anos atrás. Você viu isso muito claramente. Por onde passaram os aquedutos do Rio São Francisco? Passaram pelas fazendas e pelos latifúndios ou privilegiaram a população pobre,
lá do sertão de Pernambuco, da Bahia, né? Passaram no meio das fazendas dos grandes coronéis lá, ou acabou a seca no sertão, tem cisterna em toda quanto é cidade pequena, agricultura popular, pequenos e médios produtores estão lá se beneficiando das irrigações, ou são sempre os mesmos, sei lá, coronéis, senadores, deputados, sei lá, né? Essa que é a grande questão. Infelizmente, o país é esse, né? E a gente não consegue mudá-lo, mas deveria. Isso tem que ser discutido a fundo, e não aparece, porque na eleição isso não aparece. A eleição é capturada aí por pseudo-questões. Sim. Professor, eu estava pensando aqui, estava refletindo em cima do que você colocou, significa que a conversa está bastante interessante. Hoje a gente vê, né, nós estamos vendo, né, um número absurdo de conservadores e tipo religiosos, não, estou falando religiosos enquanto líderes de instituições e tudo mais, e com outros conservadores tomando conta da, digamos assim, da política, do governo, né? Esses conservadores religiosos, a gente cita, por exemplo, o próprio exemplo da Damares, eles contribuem, né, para essa manutenção dessa coisa que a gente está discutindo aqui? Olha, é fácil falar que é religião, viu, Guilherme? Mas, na verdade, são projetos de poder. São projetos políticos de poder. Certo? Seja o poder sobre... Acho que não é poder sobre as mentes das pessoas, não. É poder sobre os corpos mesmo. Né? É sobre as mentes e os corpos das pessoas. Esse é que é o poder. Né? Contribui no sentido de que é o seguinte, quer dizer, qual que é que me parece ser... Eu não sou um grande, digamos assim, eu não sou um grande conhecedor das instituições religiosas brasileiras. Né? Mas o que me parece ser o caso? Me parece que há certos grupos religiosos muito poderosos com interesses econômicos, clínicas, né? Templos, né? Sei lá, verbas públicas para certos projetos. Né? Então, assim, o que me parece é que há aí um certo uso do discurso religioso para bloquear outros discursos. E, com isso, manter aí uma certa predominância, como se fosse verdade absoluta. Porque o pressuposto é que só existe uma única verdade, que é essa verdade esse dogma específico aí religioso. E toda religião é assim. Você me perdoe se você é religioso, e quem está me ouvindo for religioso, me perdoe. Não quero parecer preconceituoso, e não é uma questão de condenar a fé das pessoas. Cada um acredita na religião que acredita, certo? E não acho isso ruim. Ao contrário. Mas o fato é que todo mundo, no Brasil, por mais ecumênica que seja a religiosidade brasileira, todo religioso acha que a sua religião é que é a verdadeira. As outras são folclore, mitologia e tal. Então, acho que não é a melhor perspectiva para trabalhar com políticas públicas de educação, de saúde, né? Porque o Estado, afinal de contas, ele tem que atender a um público que é diverso, múltiplo e desigual. Então, se você parte de um dogma, de uma crença, para fazer uma política pública, necessariamente você tem que levar em consideração que vai entrar em conflito com outras, e aí como é que você vai fazer? Tem que resolver isso. Sim.
E também a gente pode pensar que, por exemplo, a escola hoje, ela enquanto formador de mão de obra, isso é mais um empecilho que atrapalha o desenvolvimento da ciência, porque treina a pessoa para ser, por exemplo, exercer só aquela profissão e tudo, é, e esquece, por exemplo, dos outros campos do conhecimento. Olha, eu acho que assim, na minha opinião de professor, eu acho que a escola, a gente precisa recuperar a ideia de escola como espaço de aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? A ciência não tem verdade absoluta. Nenhuma, nem a biologia, nem a física, nem a química, nem a lógica, nem a matemática, nada. Nenhuma ciência tem uma verdade absoluta. Certo? Então, a gente precisa recuperar a escola não apenas como espaço de aprendizagem científica, mas, sobretudo, um espaço de aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente precisa falar em conhecimentos, em tipos de conhecimentos, no plural, conhecimentos que são mais ou menos confiáveis, conhecimentos que são mais ou menos adequados para que tipo de situação. Então, para você se consolar, ter paz de espírito na vida, talvez a religião seja o mais adequado, certo? Para consolar as almas, para a salvação das almas das pessoas, a ciência tem pouco a oferecer. Agora, para enfrentar a pandemia de Covid, a ciência tem mais a oferecer do que a religião, certo? E acho que a escola precisa ser o lugar onde isso possa ser debatido. E quando eu estou chamando a defesa da escola como um espaço de aprendizagem, é porque eu acho que existem aí muitas pedagogias. Hoje, né, na minha época, falava-se muito da pedagogia do amor, né, ou então a pedagogia, sei lá, a escola como espaço lúdico. Isso é um erro. Não que a gente não precise gostar dos alunos, não é nada disso que estou falando. Não é isso. Eu acho que é ótimo que a gente se goste. Sem amizade, sem afeto, não se faz nada na vida. Mas o que eu quero dizer é assim, a escola não é um espaço lúdico, a escola não é um espaço do amor. A aprendizagem envolve dureza, envolve decepção. Então tem que construir esse amor junto com a negação. Né? Tem que construir esse amor junto com a aprendizagem, com a experiência. O que é uma inteligência, digamos assim, científica? Uma inteligência científica é uma inteligência que é capaz de aprender com a experiência. Então, eu acho que é isso que a gente precisa recuperar para a escola. Ensinar a ciência como um tipo de conhecimento que é adequado para certas situações e para resolver certos problemas, dentre outros conhecimentos. Certo? Não menosprezar a importância da religiosidade na vida das pessoas, mas recuperar para a escola a ideia forte de ciência, que é aprender com a experiência. É isso que é a essência do método científico, desde que a humanidade é essa, é comparar aquilo que a gente imagina com a realidade empírica. Sim. Certo? É Sim. isso. Então a gente precisa recuperar essa ideia de aprendizagem. Porque senão a gente vai ficar com uma escola que não é um espaço de aprendizagem, mas é um espaço de doutrinação, é um espaço de ensino. E eu estou fazendo essa dicotomia forte aqui propositalmente. É uma retórica que eu estou usando para dizer o seguinte: para aprender é preciso viver. Certo? Então, nesse sentido, não existe ensino, só existe aprendizagem. Ou as pessoas aprendem porque aprendem com a experiência, porque têm a vivência
porque vão para uma instituição que vai privilegiar as experiências de aprendizagem, vai ter objetivos de aprendizagem bem definidos, ou você vai numa experiência para ouvir outras pessoas contarem outras doutrinas e outras teorias que você vai ter que decorar. E isso não é aprender, isso é ser doutrinado. Se você não passar pela experiência, você não fizer a experimentação científica, você não aprende. E o que querem aí certas forças aí, digamos, obscuras não, são bem claras e evidentes, né? Mas forças aí dogmáticas, não é uma escola de aprendizagem, não é uma escola científica nesse sentido. O que eles querem é uma escola doutrinária, uma escola que tenha só uma ideologia, uma escola que tenha só uma verdade, uma escola em que os alunos sentem e ouçam e decorem aquilo, e tomem aquilo que estão ouvindo da boca de outras pessoas como verdade absoluta. Isso chama-se doutrinação. Esse é o ensino que a gente precisa banir das escolas, no mundo inteiro, no Brasil principalmente, hoje em dia. Sim. Mudando um pouco, mais ainda em cima do nosso tema, né? O negacionismo, né, principalmente em relação da pandemia, pode deixar o indivíduo mais confortável, assim, enquanto tipo mais relaxado. Por exemplo, eu pergunto isso porque a gente está vendo, por exemplo, nesse final de ano, as inúmeras festas, como se nós vivêssemos numa situação normal. Como que explica isso? Não entendi, falhou um pouco aqui o seu áudio. Você falou das festas e o Nas quê? Qual festas é a de fim de pergunta? ano, de aglomerações, inclusive tem um perfil no Instagram denunciando todas as festas, aglomerações, inclusive feitas por artistas assim conhecidos, né? Esse negacionismo é um certo conforto. Por exemplo, eu sou jovem, vou lá na festa, não acontece nada comigo, então tá tranquilo? Olha, eu acho que assim, essa escola de aprendizagem, esse sentido forte de aprendizagem que eu falei aqui para você, eu acho que ele só é possível quando você tem digamos, uma harmonia entre sentimento, pensamento e ação. Quando não há essa harmonia entre sentimento, pensamento e ação, não há aprendizagem. E o que a gente vê aí hoje, com essas festas, essa irresponsabilidade coletiva grande, é uma completa dissociação entre pensamento, sentimento e ação. As pessoas de várias classes sociais, né? Isso não é privilégio de uma ou outra classe social, de todas as extrações sociais, pessoas de várias regiões, todas as regiões do país, também não é um privilégio de um lugar ou de outro, né? E mesmo crenças políticas, nada disso impediu as pessoas de se reunirem no final de ano e tal. Acho que então tem muito de cansaço por causa desse ano, tem muito de desconto, agora eu mereço, né? Quer dizer, vou tirar um feriadinho moral aqui, né? Um feriado moral, mas existe uma questão aí fundamental. As pessoas absolutamente não estão coordenadas com o que sentem, o que pensam e o que fazem. Essa distância aí, essa falta de harmonia aí entre sentir, pensar e agir, eu acho que é um sintoma da nossa, digamos, sociabilidade mal estabelecida no Brasil. Ou seja, não há um sentido de vida coletiva que seja forte o suficiente
E não estou falando isso em termos, não estou falando isso em termos nacionais, em termos globais, não. Não é isso que eu estou falando. Estou falando em termos específicos mesmo. As pessoas não se sentem partes de comunidades. Então agem de maneira absolutamente irresponsável, sem qualquer preocupação com as outras pessoas, mesmo membros das próprias famílias. Você pode contar aí que teve muita gente que infectou mãe, tia, sobrinho, filho, sei lá, porque achou que tudo bem fazer um jantar de Ano Novo em casa. Então, quer dizer, falta aí um senso de coletividade muito básico. As pessoas estão pensando que não vai ter consequência para o outro, mas vai. Por quê? Porque estão tomadas aí apenas pelo seu próprio prazer individual, pelo seu alívio individual, pelo sua conveniência individual. Sim. É isso. O individualismo, né, pode ser fruto disso que você está colocando? Olha, eu acho que existe aí uma questão importantíssima, que é assim, o indivíduo a vida individual é o âmbito do erro, né? O indivíduo erra, certo? E existe aí também uma vontade muito grande de testar os limites, né? Existe aí uma vontade muito grande de transgredir as regras. Acho que o isolamento social produziu aí uma vontade coletiva, um desejo coletivo, digamos assim, de transgressão, né? E os indivíduos estão seguindo esse impulso, esse instinto de transgressão, né? Como não há coletividade no sentido forte, não há sentimento de pertença com afeto, com pensamento e ação, como eu falei, né? Espera um pouquinho, está passando. Olha só, você está ouvindo isso? Você viu? Tô escutando, mas não tá atrapalhando. Passou? Então, aí, um exemplo bom aí de falta de senso de coletividade. Como é que um cidadão, um idiota desse, passa com um volume de som desse numa rua a ponto de, na sala, assim, sei lá quantos metros estou aqui da rua, consigo ouvir esse caminhão de som fazendo propaganda. Quer dizer, é o lucro individual, é a conveniência individual. Contra todas as leis de silêncio, contra todo o conforto público, está incomodando a vida dos outros. Não estou nem aí. Então, onde fenece Eros, viceja Thanatos. Né? Falando em linguagem psicanalítica, Eros e Thanatos são o instinto de vida e o instinto de morte, né? Que na teoria freudiana, né? O princípio de vida e o princípio de morte lá. Então, onde falta amor, floresce a vontade de morte. Então, se o indivíduo não tem amor, não sente, não é amado, não tem ressonância afetiva, amorosa para fora de si, não volta para dentro esse amor, o que é que sai ali? O que é que floresce? O instinto de morte, o puro prazer individual, a pura conveniência. Eu vou beber até cair, né? Eu quero mais, eu vou ter mais. É o poder pelo poder, né? Vou botar um som ali para deixar todo mundo surdo, só para botar o nome da minha lojinha de porcaria chinesa, para as pessoas conhecerem essa grande merda que eu vendo. É isso. Amor nenhum nisso. Só tem destruição, morte, vontade de nada. Vou gastar tudo que eu tenho, porque, sei lá, esse ano foi uma merda mesmo, então eu vou encher a cara, vou gastar tudo que eu tenho, vou beber até vomitar o fígado. Sim. Muita morte e pouco amor. Professor,
Muitos falam, né, que o Brasil está nessa situação também caótica por conta da pandemia, por falta de exemplos de lideranças. Cito aqui, por exemplo, o exemplo do próprio Bolsonaro, que sai sem máscara, que se aglomera, que faz tudo que não deveria fazer. Você acha que também tem um pouco disso também? Olha, eu acho que tem. Eu acho que tem. Porque existe aí uma questão que é a seguinte: difícil a gente, já que você entrou nessa, a gente está falando disso aqui, né? É difícil a gente desvincular, né? É difícil a gente não dizer que existe uma projeção, no sentido de que as pessoas se projetam nos seus líderes políticos. Então, a palavra de um líder político, ela é uma palavra que tem muitas consequências práticas. Né? Por quê? Porque as pessoas projetam uma imagem, eles querem ocupar esse lugar de poder. Né? Quer dizer, né? é, é isso. Né? É isso. Sim. Então, Né? Então, eu acho que assim, o cara que fala uma coisa dessa, né? O cara que fala uma coisa dessa, ele está incentivando, na verdade, uma certa atitude, mesmo que não queira, não estou falando que não quer, né? Mas alguém que é muito poderoso e que fala qualquer coisa assim, ele está incentivando uma atitude, porque está dando um exemplo, ele está dando um norte, um sigas. E por quê? Porque as pessoas se projetam ali. E é assim que funciona a psique humana, né? Quer dizer, essa coisa da projeção, ela é um fato psicológico, né? Ele é um fato psicológico, né? O ódio mortal ao inimigo é uma projeção do eu. Eu projeto no outro aquilo que eu detesto em mim mesmo. Então eu reprimo em mim, daí eu tenho que reprimir no outro. Né? Essa né? E ao mesmo tempo o contrário do que eu reprimo em mim, eu projeto no sucesso. Quer dizer, então, quais são as imagens de sucesso, as imagens de poder, as imagens digamos assim, vida bem-sucedida que nós encontramos na nossa sociedade, na nossa civilização? As pessoas querem ocupar esse lugar. É a ostentação, né? É o poder. Quer dizer, se o cara chegou lá, ele dá uma imagem de poder, pô, então é isso. Então eu quero chegar lá também. É esse lugar que eu quero ocupar. Bom é ser homem, sei lá, né? Ter poder, dinheiro, fama. agora, Né? agora você me fez fazer duas perguntas. Eu vou falar. A primeira pergunta seria: isso explicaria, por exemplo, a popularidade do Bolsonaro? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: o Bolsonaro seria a principal coisa que teria que se combater, por exemplo, para que se tenha um combate sério, uma imunização nesse período da pandemia? Olha, eu vou dizer para você o seguinte: eu não acho que a gente tem que combater o Bolsonaro, não. Não acho. O presidente, ele é, de uma certa maneira, o Bolsonaro ele é a personificação de um aspecto da alma brasileira. O Villa-Lobos tem uma composição, né?
chamada alma brasileira. Não é essa composição que está ali representada no Bolsonaro. Mas é um outro aspecto da alma brasileira. Eu vi... veja, quem é que no Brasil não conhece um tiozão sem noção, pançudo, que usa camisa de time e que fala besteira no churrasco da família? Todo mundo conhece, todo mundo tem um tiozão pançudo, reaça, que usa camisa de time, que fala umas besteiras. Certo? É isso. Todo mundo tem esse tiozão pançudo dentro de si no Brasil. Nós não podemos julgar que o Bolsonaro é um elemento estranho à vida nacional. Ele não é. Ele representa certas tendências da cultura brasileira, da maneira como esse país se constituiu, que são elementos correntes muito fortes na vida nacional. Então, o que eu quero dizer é assim, eu não acho que nós temos que combater o indivíduo Bolsonaro. Nós temos, na verdade, que transformar a nossa realidade para que bolsonaros, tiozões pançudos, que usam camisa de time, que falam besteiras, sejam coisas do passado. A gente tem que transformar a nossa realidade para que as estruturas de injustiça e opressão deixem de existir. Nós não podemos achar que é possível governar com o tiozão pançudo que usa camisa de time. Fazer acordos, né? Essa coisa de governabilidade, conveniência, né? Isso tudo estamos vendo onde estamos. Em lugar nenhum. Como dizia o Milor Fernandes, o futuro do Brasil é um imenso passado. Né? A gente precisa fazer com que o futuro seja futuro, deixar o passado para trás. E não é só o Bolsonaro, eu podia citar outro, cite quem você quiser aí. Né? Cite quem você quiser. Então, veja, o que eu quero dizer é assim, vamos parar de individualizar os nossos problemas e tratar dos nossos problemas que são estruturais de maneira coletiva e pensar que nós fazemos parte dessa realidade e que quando a gente defende um lado em oposição ao outro, a vitória do Dória contra o Bolsonaro, a gente estava jogando o jogo que a gente quer, na verdade, superar. Eu não quero jogar esse jogo. Sim. Agora, professor, para finalizar... Não sei se me entender bem, mas eu acho que... Né? Não, tá perfeito, perfeito. E para finalizar, assim, em cima de tudo isso que a gente conversou, é convincente para quem comanda, né, para quem manda, fazer com que as pessoas não reflitam a realidade, não começam a pensar o mundo que vive, os problemas do mundo que vive, ou as correntes que o prendem essa pessoa? Olha, a disputa ideológica ela é uma das mais importantes, não tenha dúvida. Aquela história do século XVII, conhecimento é poder. Isso Francis Bacon já, né? Roger Bacon, não é o Francis Bacon é o outro. O medieval Roger Bacon já dizia, conhecimento é poder. Né? Então, a disputa ideológica é uma das mais fortes, é claro. E quanto mais as pessoas não estiverem cientes dessa disputa, mais fácil é você manter as coisas no plano em que as coisas estão. Então, eu acho que é importante que a gente tenha consciência de que, para um político, seja ele A, B ou C, o mundo é dividido em os que me apoiam e os que não me apoiam.
certo? Então, perceber isso no discurso de cada um dos grandes atores políticos é algo que a população é bem capaz de fazer, certo? É só você ver o número de votos nulos, brancos e abstenções nas eleições. O Brasil é um país em que o voto é obrigatório e, mesmo assim, o número de abstenções é imenso. Se você pegar aí as eleições, os candidatos que venceram, os candidatos que perderam e as abstenções. Divide em 3. Cada um tem 1/3, mais ou menos. Então, se pegar nas eleições municipais aí de São Paulo, que foi a última eleição que eu acompanhei melhor, Covas, Boulos e abstenções brancos e nulos. Se você pegar abstenções brancos e nulos, deu mais votos do que... Deu mais votos que... acho que, não sei se empatou com o Covas, que ganhou, ou se deu a mesma coisa, ou até mais. Então, a população sabe... O povo não é burro, as pessoas não são estúpidas, não são burras, não é essa a questão. A questão é que o modelo político, a estrutura social do país, ela não faz a menor diferença na vida dessas pessoas, então as pessoas não vão votar porque não estão nem aí. Porque as promessas que o Estado faz não são cumpridas. Então não tem escola, não tem saúde, não tem educação. Não estou falando da classe média que tem que pagar, a classe média paga. Vive ali enforcado, endividado e acaba pagando de um jeito ou de outro. Mas tem gente que não paga e não tem do mesmo jeito. Então, para que vai votar para quê? Tanto faz estar um ou outro lá. Eu lembro de uma fala, teve um documentário aí daquela moça Petra Costa, que fez esse documentário sobre o impeachment da Dilma, né? Que esqueci como é que chama o documentário, não estou lembrado agora. Era documentário? Você Democracia em Vertigem. Democracia em Risco, não é isso? Em Vertigem. Em Vertigem, Democracia em Vertigem. Isso. Eu achei ruim o documentário, para ser sincero. Eu não achei... Acho interessante que ele alinhava as coisas de uma certa maneira. Você pode concordar ou discordar, mas ela alinhava as coisas de uma certa maneira. Então, ela dá um fio da meada ali para as coisas. Mas é uma narrativa muito, muito, muito deprimida, muito fraca, uma narrativa para baixo. Ai, que maldade que fizeram com nós. Parece que é isso que ela está falando. Né? A própria voz dela narrando é um tanto... Me soou, assim, me pareceu um tanto infantilizada. Mas tem uma fala nesse documentário que eu acho que ela poderia ter explorado e não explorou. E eu acho que é a fala que tem que ser lembrada sempre. Essa que é a fala que tem mais ali importância. Ali. Eu não me lembro se é a faxineira do Congresso Nacional ou se é o porteiro lá do Palácio, sei lá. É um funcionário subalterno lá que ele fala o seguinte, eu acho que é a faxineira que fala, no outro governo a gente ganhava umas migalhas, eles davam umas esmolas para nós, agora não vai ter nem esmola mais para nós. Você acha que uma pessoa dessa vai votar? Como é que você vai convencer uma pessoa que vive de auxílio emergencial, que sustenta uma família com R$1.000 por mês, quando tem emprego? Você junta lá, você tem aí 5, 6 pessoas na mesma família, juntando o dinheiro de todo mundo no final do mês, dá R$1.000, dá um salário mínimo. Como é que você vai convencer essas pessoas a irem votar? Fale para elas que um candidato é melhor do que o outro. Ela vai dar risada na sua cara. Então, o que eu estava falando antes com relação à ciência, é uma escola de aprendizagem que chegue nas pessoas, é disso que eu estou falando. Se o projeto iluminista, ele pressupõe pessoas cientes, racionais. Agora, uma pessoa que está aí
trabalhando aí para ganhar R$1.000 por mês, ela quer que a sua racionalidade vá chupar prego. Certo. É Enfim, isso. professor, estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates, né? Primeiramente, quero agradecer por ter aceitado o convite, né? Foi uma discussão muito Eu que boa. agradeço. Foi uma discussão muito boa, foi uma discussão bastante interessante, bastante rica, que acho que contribui bastante, né, para o canal, mas não somente para o canal, ou para as pessoas que assistem, que abram sua mente, que, né, que comecem a refletir a realidade e o mundo. Passo para você as considerações finais. Olha, Guilherme, eu é que agradeço a oportunidade, você me deu esse espaço para eu poder partilhar aqui, como dizem os americanos do norte, né, os meus 2% de sabedoria. A minha pouca sabedoria nenhuma, né? Não me considero nem um pouco sábio, ao contrário, né? Mas você me deu um espaço aqui, muito obrigado. Eu fico muito contente de revê-lo, ainda que à distância virtual, e espero que a gente consiga conversar mais. O mundo há de melhorar para a gente repetir esse papo pessoalmente e levar essa aprendizagem para outras pessoas, que espero que tenha sido interessante para quem esteja assistindo também. É isso, muito obrigado e parabéns pelo projeto. Já vi outras entrevistas tuas e muito bem. É isso, vamos tomar conta da internet. Sim. Então, mais uma vez quero agradecer ao professor e também quem estiver assistindo esse vídeo, né? Peço para se inscrever no canal do Mesa de Debates, né? Ativar o sininho, né? Curtir o vídeo no YouTube e também no Facebook, né? Que vai estar na página do Mesa de Debates também. Aproveitar, curta a página do Facebook, né? Se inscrevam no Instagram. Amanhã vai ter um debate, né, jurídico em torno, né, dos crimes que o governo federal e o Bolsonaro cometeu nessa pandemia, às 15 horas, né, e depois vai ter um debate sobre cultura, política, qual é a política que o governo federal vem tomando para a área da cultura. O debate jurídico vai ser com uma advogada chamada Ana Lúcia, e o debate cultural vai ser com um professor chamado Romero, né, da Universidade Federal do Sergipe. Então é isso aí, pessoal. Quero mais uma vez agradecer e está encerrado mais um programa do Mesa de Debates. Até a próxima. Fui.